Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer Marcos Nascimento, que tem uma carreira de sucesso na gastronomia e no mundo do vinho. Marcos, como é que começou sua carreira na gastronomia? João, tudo se inicia na Casa dos Frios, com Dona Fernanda Dias e Licínio Filho. Na sequência, eu vou para a Expand Store, onde eu faço toda a minha formação de vinho. Depois passo para o Clube do Vin, que também é uma casa de vinho, e ali nós criamos um restaurante. E, por fim, agora estamos no Black Angus com a Gran Cru. Agora, voltando ao Clube do Vin, o Clube do Vin foi um restaurante que fez o maior sucesso aqui no Recife, em Boa Viagem, mas chegou a ter também no Parnamirim. Como era o Clube do Vin? João, o Clube do Vin era um restaurante intimista, um restaurante onde trazia uma gastronomia moderna para a cidade, no período onde a cidade... O que é gastronomia moderna? Eu não conheço gastronomia moderna e gastronomia velha. O que era a gastronomia moderna que você implantou lá? Essa gastronomia moderna que a gente fala é misturar a técnica clássica com os produtos que nós temos no nosso cotidiano, não é? Misturar o clássico com o que nós temos de usual, aquilo que nós comemos na nossa cultura, no nosso dia a dia. Sim, e aí lá também tinha essa cultura do vinho, né? Clube do Vinho. Sim. O Clube do Vin representava a Mistral, que é uma importadora muito forte ainda. E aí nós trazíamos vinhos, cerca de 80 rótulos de vinhos, e isso era uma inovação aqui para a cidade naquele momento. Mas havia a tal da combinação do prato com o tipo de vinho. Sim. Era você que decidia isso? Era? A gente ajudava, sim, o cliente, ajudava os cozinheiros a estabelecer pratos que combinassem com os nossos vinhos. Olha, a tendência normal das pessoas é começar na cerveja e na cachaça, depois ir para a vodka. E como é que você chegou ao vinho? Tomava vinho? Não bebia vinho. Na verdade, eu nem bebia, eu não bebia nada. Eu comecei a beber com 20 e poucos anos e já comecei bebendo vinho, devagar, conhecendo, não é? Eu comecei a minha trajetória de vinho lá, já na Casa dos Frios. Eu ficava no setor de vinhos e ali fazia todo o trabalho com pouco conhecimento, porque naquela época não se tinha o conhecimento que nós temos hoje. E dali se inicia minha trajetória no mundo do vinho e da gastronomia. E você estuda muito nesse setor de vinho, Marco? Sim, João. O vinho, ele é mutante, ele sempre tem alguma coisa nova, sempre se descobre uma uva nova, sempre tem técnicas que vai sendo implementadas, técnicas que não se usava, técnicas que precisam ser renovadas, e então isso é muito importante para quem lida com o vinho. Agora, quando o Julião Conrado lhe chamou para o The Black Angus, foi com caixa fechada, né? Tudo. Você levou garçom, levou cozinheiro, levou tudo. Realmente o Black Angus seria uma reprodução do Clube do Vin. Sim, o Black Angus com um grande diferencial. O Black Angus ele tem uma especialidade, que é carnes. Né? Nós somos fortes nas carnes. Nossas carnes são todas Black Angus, daí o nome Black Angus. Né? Esse é o nosso grande diferencial. O que é carne Black Angus? Black Angus é uma raça, não é, de boi, que é uma raça de nível muito especial, com um nível de gordura que faz toda a diferença na carne. E quais são os tipos que mais vendem no Black Angus? Os cortes. Os cortes. New York Steak é um carro-chefe. O Prime Rib é outra carne excepcional que faz toda a diferença ao pedir um corte como esses dois. Agora, tem filé e picanha também? Sim, João. Os nossos queridinhos, né? Não tem como não ter filé e picanha. Esses são os clássicos. Não pode faltar nem no Black Angus, nem em nenhum restaurante que tenha uma boa gastronomia. Agora, você, na parte econômica, deve estar com um problema porque a carne está muito cara, né? João, as coisas, não só a carne também, tudo teve um reajuste muito grande. E a gente não consegue, de forma igual, acompanhar isso. Então, a gente vai se ajustando, inovando receitas, para que a gente possa continuar atendendo a população, aos clientes, de forma justa, oferecendo o que há de melhor e com preço justo. Agora, a decoração do Black Angus
é cercada de vinhos. A pessoa toma lá o vinho pelo preço que compra na loja, não tem negócio de pagar a rolha não, né? Não, João. Lá, preço de prateleira é preço de mesa. Não é o mesmo preço, você não tem diferença. Esse também é um grande diferencial do Black Angus. Você toma vinho ao preço de prateleira. Agora, o vinho para carne é só o vinho tinto ou a pessoa pode comer carne com outro tipo de vinho, rosé ou branco? João, É um gosto. é um gosto, não é assim. Nós sugerimos e fazemos as harmonizações, cada uma dentro do seu perfil. Mas vinho é gosto, então não tem nada de errado se você, em algum momento, for comer uma carne com um vinho rosé. Um branco é um mais ousado, mas não existe erro, existe gosto. E se isso lhe faz bem, não tem nada de errado nisso. Olha, eu conheço alguns amigos bombados, né? Que só gosta de um vinho que você não tem lá, porque é tão barato, custa no supermercado 10 ou 12 reais. E, aliás, eu não vou fazer propaganda aqui, mas é o vinho mais vendido em Pernambuco. É gosto, né? Sim, é gosto, João. E assim, é vinho. Foi feito de uva, é vinho. Porém, Mas há controvérsia. Há controvérsias, exatamente, na sua elaboração, no seu teor de açúcar, na sua graduação de açúcar, mas é feito de uva. E a gente não pode ser feito de uva, é vinho. E não existe essa... Obviamente, tem o seu público para esse vinho. Agora, esse público tem a opção lá no Black Angus do vinho docinho? João, vinho doce no Black Angus nós vamos ter vinho do Porto, né, que é um vinho mais fortificado, que vai atender para quem gosta de um vinho ou os vinhos Mas não meio dá secos. para fazer uma refeição com o vinho do Porto, né? Tem os vinhos meio secos, João. Os vinhos meio secos, eles têm um resíduo maior de açúcar. Então, o vinho seco tem uma gramatura de açúcar por litro. O meio seco tem um pouquinho mais de açúcar na sua composição. Então, ele não fica um vinho tão rascante, ele acaba ficando um vinho mais macio por conta desse resíduo a mais de açúcar. E, no geral, João, as pessoas que começam tomando esse vinho, não é, mais popular, onde tem um teor de açúcar maior, ele acaba migrando logo para um vinho meio seco e depois ele entra aí no vinho seco, o vinho que todo mundo toma comumente. Marco Nascimento, é certo esse negócio ditado do vinho, quanto mais caro, melhor, tem um tal de Rothschild, não sei das quantas, conta não sei quantos mil dólares. João, é controverso, não é? Existem vinhos realmente caros, mas eles são caros não só pelo vinho, pela sua produção, a quantidade que é elaborado, a quantidade de garrafas que é feita e a história que esse vinho agrega. Esses vinhos tão especiais também têm uma história agregada de reis que beberam, de grandes personalidades que fizeram uso dessas garrafas de vinho e isso também acaba agregando. Mas não quer dizer que um vinho que não tenha tanta fama e que seja tão conhecido, não seja. Todos os vinhos são bons. É gosto. Você vai escolher, obviamente, um produtor bom, uma uva conhecida, você vai ter boas experiências com uma garrafa de vinho. Eu quero saber qual é o vinho preferido de Marcos Nascimento. João, eu tenho vários vinhos preferidos. Eu quero o mais preferido. O mais preferido. O mais preferido é um vinho da Toscana, um vinho italiano chamado Mediterra. Ele é um corte de Cabernet com Sangiovese. É um vinho italiano que eu adoro, um vinho de mediano, assim, de preço médio e que para mim atende muito bem. Minha preferência, posso dizer, que são vinhos italianos. Tem no Grand Cru? Na Grand Cru. Grand Cru, esse vinho está disponível. Agora, qual é a pessoa que realmente sabe beber vinho? Quais são os tipos de vinho? Por exemplo, se ele vai fazer um jantar, tem um vinho de entrada, um vinho de prato e um vinho de sobremesa? João, essa é a grande brincadeira, né, da degustação. Você pode seguir exatamente essa ordem, não é, de ter um vinho, um espumante para receber os convidados, na sequência um branco, um rosé, um tinto e um de sobremesa,
Mas você também pode ser criativo e escolher uma garrafa de vinho e montar um cardápio que se adeque a esse contexto do vinho que você quer oferecer. Então você pode brincar, um dia fazer um jantar com essa experiência de todos os vinhos, né? Espumante, rosé, branco e tinto, sobremesa, como fazer uma experiência adequando os pratos ao mesmo vinho. Essa é uma experiência muito legal, uma boa oportunidade de você conhecer o vinho e ver quantas possibilidades você pode fazer. E você ensina isso lá aos clientes? Sim, João. A Gran Cru ela é preparada, né? Nós temos uma equipe de vendedores e sommeliers lá para atender e para dar essa orientação, não é, daquilo que o cliente precisa para oferecer a seus convidados e no seu jantar casual em casa. Ô Marco, tem uma história do vinho colheita tardia, que é o que eu gosto, porque ele é docinho. O que é colheita tardia? João, no seu processo de elaboração, o produtor ele deixa a uva mais tempo no seu amadurecimento. Então essa uva ela fica quase passa no pé, de forma que elas são colhidas dia a dia, de acordo com o seu amadurecimento. Depois ele junta aquela uva e faz essa preparação. Óbvio que, como ela passou mais tempo no pé, ela aumentou o seu número, o seu volume de açúcar. E daí ela traz vinhos, esse processo lhe traz vinhos mais doces. E normalmente são doces e licorosos, são vinhos deliciosos. A Gran Cru tem? A Gran Cru tem. Tem um Late Harvest maravilhoso. Como é o nome? Late Harvest. É um nome complicado. Mas tem lá? Tem sim. Docinho assim? Docinho, amorandê. Uma delícia esse vinho. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Marcos Nascimento, do Black Angus. Marco Nascimento, você tem uns opositores que não aceitam isso, mas eu, como eu sou muito chegado à feijoada, posso afirmar com toda segurança que Black Angus é a melhor feijoada do Recife. Qual é o segredo? João, o segredo é matéria-prima. Tudo parte da matéria-prima. Você tem que ter um melhor feijão, os melhores insumos, uma boa preparação, um pré-preparo muito bem feito para poder você ter um resultado satisfatório. E a nossa feijoada realmente... E um bom chefe, né? E um bom chefe, exatamente. Nossos chefes, eu tenho 2 cozinheiros que se empenham, não é, a preparar essa feijoada que nós servimos todos os sábados no Black Angus. Agora, essa feijoada do sábado é preparada com antecedência? Sim, João. O processo é iniciado na quinta para dessalgue das carnes e etc. Na sexta-feira começa todo o processo de cozimento e no sábado ela é finalizada. Por isso ela é tão carregada de sabores, porque ela tem um cozimento e um preparo longo, não é preparada no mesmo dia. Ela tem todo um processo, óbvio, seguindo todos os requisitos de segurança para oferecer essa feijoada que você tanto gosta. Eu não, é o povo. Eu estou apenas dizendo que o povo acha. E tem vinho para acompanhar a feijoada, Marco? João, existem teorias e existe... Estadia deve ser bom para a feijoada. Veja, há sommeliers que falam que espumante é muito bom para comendo feijoada. Mas um bom tinto é o ideal, porque tem potência para bater com a gordura e os taninos do feijão da feijoada. Quer dizer, vinho tem potência, é? Tem muita potência, João. Que diabo é potência de vinho? Potência de vinho é aquele vinho que você põe na boca, você bebe e você sente que depois que você engoliu, ele permaneceu na tua boca com persistência, não é? Trazendo várias sensações no teu paladar. Isso é um vinho de potência. Agora, a feijoada é no sábado? Todos os sábados. Independente de que dia seja o sábado, se seja 1º de janeiro
Natal, sempre nós vamos ter a feijoada montada aos sábados. Ô, Marco, e o Black Angus funciona com todos os dias para almoço e jantar? João, Black Angus funciona de terça a sábado, almoço e jantar. Menos segunda. Menos segunda. Segunda é fechado, é a folga, o descanso de todos. Sim. Aí, no almoço funciona... Almoço de meio-dia às 16, jantar das 19 horas à meia-noite. E basicamente é o mesmo cardápio do almoço e do jantar ou varia? O almoço nós temos o mesmo cardápio do jantar e uma opção executiva. Uma vez que nós recebemos vários executivos de fato, fechando negócios. Tudo sem meia. Tudo sem Tudo, meia. Tudo sem meia. Não é? O João executivo adora que vai meia. para lá. Não, adoro meia não. É que todo cara que eu vejo rico agora não usa mais meia, né? Então, Vai tudo sem meia para lá. Também, João. Vai Também. os com meia e sem meia. Vai o executivo, é mais um almoço para E aí a gente tem essa opção do almoço executivo, até por ser um almoço mais rápido, mais dinâmico. Não é? Porque ninguém gosta de esperar muito. Precisa voltar para o escritório, então a gente tem essa opção. E à noite um cardápio bem elaborado. Exatamente, temos música. Quinta, sexta e sábado nós temos música ao vivo, um bom piano, uma voz com um músico muito bom chamado Juan Trajano, que faz uma música muito boa, vale a pena conhecer. Ô Marco, e qual é o acompanhamento ideal para a carne, além do vinho? Quais são os ingredientes que são servidos com a carne? É o arroz, é a farofa de ovos? Qual é o ideal para você comer uma carne boa? João, Black Angus. Uma carne boa, com um bom acompanhamento. Uma salada é sempre muito bem-vinda, João. Porque a salada lá é boa? A salada do chefe. Essa salada é o nosso carro-chefe, porque ela é composta de folhas, um pralinê de amêndoas e, assim, é uma salada excepcional. O Espesso está dizendo que está fazendo melhor do que a sua. A concorrência é interna lá de você. Tudo certo, João. Tudo Estamos certo. em casa. Sim, aí o ideal é com a salada. Com a salada, porque a carne tem um certo teor de gordura e a salada vai ter frescor. Mas se você quer um carboidrato, um acompanhamento mais rico em sabores, a farofa de ovos é excelente, o arroz maluco, o arroz birubiru, também um excelente acompanhamento para uma boa carne. Você sabe a origem desse nome, arroz maluco? O cara que criou era maluco, era? Não, é porque o arroz vai com farofa, com ovo, vai com bacon e vai com batata palha, tudo misturado ali, aquela maluquice toda ali misturada no arroz. Mais bom, né, não? É uma delícia que toda maluquice fosse essa, né, João? Ô Marcos, e quais são as sobremesas que fazem mais sucesso no Black Angus? João, as sobremesas que fazem mais sucesso é a taça de morango. É um creme de confeiteiro recheado com suspiros e morangos, chantilly e calda de morango. Essa sobremesa é maravilhosa, porque ela não é muito doce. É uma sobremesa leve e gostosa, porque ela não é muito pesada no açúcar. E o que é que eu fiz com você para você estar com essa sacanagem? Porque eu estou com a fome arretada e você vem dizer esse negócio agora. Você devia ter trazido aqui para eu comer. Eu estou lhe estimulando a sair daqui e almoçar conosco no Black Angus, João. Porque realmente as coisas tudo no Black Angus é muito bom. E o vinho? O vinho lá do Grande Cru, quais são os vinhos que mais vendem? João, a Gran Cru hoje tem cerca de 800 rótulos. Nós temos desses 800 uma média de 600 em loja. E o que mais sai, na verdade, são vinhos argentinos e vinhos chilenos. O gosto nosso aqui para os vinhos da América do Sul sempre são os preferidos. Então, e os franceses, portugueses? Sim, Portugal também é muito forte. França tem o seu público mais específico, não tem o peso que tem o argentino, chileno e o português, João. Agora, tem um vinho português que é o Periquita, que é o maior sucesso, né? Sim, João, esse é um dos primeiros... Já tomou o vinho Periquita? Sim, quem não tomou, João, quem vinho não Periquita, tomou, né? É um vinho um dos primeiros vinhos portugueses de qualidade que chega, não é, no Brasil. E tem um cartucha também. O cartucha também. Não são rótulos
representados pela Gran Cru, mas que são grandes Olha, rótulos por que é que também. tem uns vinhos que de reserva? Por exemplo, você falou aqui do cartucho. Tem cartucho reserva. Que diabo é reserva? João, reserva é o vinho que tem um tempo de amadurecimento em carvalho, aonde o produtor aplicou uma produção com uma seleção de uvas mais selecionadas e ele deixa envelhecer mais tempo, daí ele classifica como reserva. E tem agora um vinho pernambucano feito em Portugal, que é o Maria Isabel, né? Maria Isabel, que é um sucesso também. De um grupo pernambucano, De um grupo lá no Douro, né? pernambucano, exatamente, que tem feito muito sucesso também aqui em Pernambuco. Olha, qual é a diferença de espumante para champanhe? A produção, a forma como é produzido e o lugar que é produzido. Champanhe tem uma forma de ser produzido, que é o método champenoise, que é feito em Champagne, na região de Champagne. O champenoise é todo o espumante que é feito fora da região de Champagne, que pode seguir o mesmo método de Champagne, mas não é feito em Champagne, não pode trazer o nome Champagne. Eu tenho ouvido falar que o espumante brasileiro está muito bom, né? Sim, João, o espumante brasileiro sempre é um sucesso. Todos os concursos que participam ganham prêmios. Lá na Gran Cru nós temos o Vitória Geyser, que é uma casa super premiada de espumante nacional. Os espumantes nacionais não devem nada aos espumantes importados. E os vinhos do São Francisco? Bons vinhos, não é? Tem uvas específicas que se adaptaram melhor, que no caso é o Syrah e a Moscatel, que faz esse vinho doce que você tanto gosta. São bons vinhos, bem preparados. Acho que tem muito a conquistar. Agora, tem um vinho que faz muito sucesso, Marco, é lá da Califórnia, né? O vinho dos Estados Unidos, na Califórnia. Isso. Os vinhos americanos são vinhos muito especiais. Eles têm muita tecnologia, né? Então, o sucesso do vinho americano está na tecnologia que eles empregam. E é um vinho, na sua maioria, caro, mesmo nos Estados Unidos, tendem a ser vinhos mais caros, mas são vinhos realmente muito bons. Outro dia eu vi um especialista dizendo que hoje a maioria dos vinhos já sai pronto para ser consumido. Não precisa passar por envelhecimento, não. Sim, João, esses são para vinhos, de fato, de consumo imediato. Não é esse vinho que foge um pouco desses vinhos mais especiais. Existem vinhos que são preparados para serem bebidos com mais tempo, chamados vinhos de guarda, né, que ele é preparado para ser bebido daqui 10, 15, 20 anos. E existe este vinho mais para o momento. Então, ele já sai pronto, de fato, ele não precisa de mais nada, de envelhecimento. O tempo de envelhecimento foi o tempo que ele passou lá no carvalho ou no barril de inox até o engarrafamento. Então, ele já sai pronto só para ser realmente comercializado. O que é o vinho verde? Vinho verde é um vinho da região de Portugal, de vinho verde, que são vinhos com teor de álcool mais baixo, na sua maioria tem branco e tinto. Os brancos são os mais conhecidos. Vinhos muito frescos, um teor de álcool baixo, e ele traz uma leve efervescência no final. Você toma e sente como se estivesse tomando um espumantezinho, mas isso é muito sutil, você sente na ponta da língua. Olha, agora para terminar, tem um negócio que citam muito no mundo do vinho, nota tal de Parker. Parker que eu conheço era uma caneta, mas agora não sei o que Parker. Tem a nota tal do Parker. Quem é Parker? No mundo do vinho, João, em cada país, ou quase todos os países, tem um crítico. Não é um crítico, uma pessoa que é determinada ou que se especializa em fazer provas de vinhos. O Robert Parker é um deles, um americano que faz provas. Então, esse homem, por dia, prova cerca de mil vinhos. Eu não sei nem como ele consegue ter esse paladar para provar 1000 vinhos. E ele prova esses vinhos e ele dá a sua nota. Então, um vinho abaixo de 80 de Parker é um vinho que é considerado um vinho com poucas experiências para lidar. Isso para
a opinião de Robert Park. Não quer dizer que esse vinho não seja um excelente vinho e que você não deva ter a experiência de tomar esse vinho. Mar Branco tem vinho de nota alta do Park? Sim, João, tem um vinho até de 99 pontos do Robert Park. Quase 100. Quase 100. Porque esse Park deve ser muito chato, deu 99 e não deu 100. Eu não sei qual o critério que ele tem para dar 100, mas poucos foram os vinhos que o Parker deu 100 pontos. Nós queremos agradecer ao Nascimento, dar os parabéns e já sabe, se quiser comer bem, vai lá no Black Young de terça a domingo e no sábado a melhor feijoada do Recife. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.